Bom dia, amados irmãos, saúde e paz a todos vocês. Que gostoso estar aqui essa manhã, que bom estarmos juntos, que alegria ter o Tom Fel com a gente hoje. Obrigado, viu, Tom? Muito bom mesmo ter você com a gente. As nossas celebrações, irmãos, os nossos encontros, os nossos cultos, sempre deve ser uma reunião de amigos, sempre. Sempre deve ser um encontro de amigos, sempre deve ser um encontro de irmãos. E como é bom, nesses dias de distanciamento, a gente poder reunir aqui com 2, 3 irmãos, 4 irmãos, amigos, e celebrar a comunhão que só temos em Cristo Jesus. Comunhão, irmãos, é mais do que se reunir para algum propósito, seja ele qual for. Comunhão é mais do que estar junto com amigos. Comunhão é estar com amigos, mas ligados por Cristo, em torno da palavra, centrados em Cristo. São amigos e irmãos. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje, lembrando exatamente da ceia do Senhor. Lembrando exatamente do momento em que o Senhor se encontra com seus amigos para ter o último momento de compartilhar pão, de cear com eles, de fazer uma refeição. Olha que fantástico, né? Como aprendemos com o Evangelho, irmãos? Como aprendemos com o nosso Senhor Jesus? E essa manhã linda que o Senhor nos deu de sol, nós estamos aqui completando já 90 dias sem reunir com os irmãos. E como faz falta isso, irmãos? Nós nos reunimos em pequenos grupos de escola bíblica, pequenos grupos que acontecem a semana toda, de segunda-feira até domingo, toda semana. E a gente vê alguns irmãos, mas não é a mesma coisa. Os que a gente vê, a gente ainda consegue matar um pouco a saudade, fala um pouco, mas não é a mesma coisa. De estar junto, de estar próximo, de sentir o irmão, de olhar no olho, né? Olhar nos olhos. Como isso é especial. E então nós estamos sentindo muita falta disso. Mas estamos unidos, estamos ligados, estamos em comunhão, estamos firmados no nosso Senhor. E esses dias têm sido dias bons, muito bons, para nos levar a reflexões e nos trazer crescimento, ensino, nos trazer mais da compreensão do que o Senhor tem falado conosco. Eu quero fazer uma leitura no texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14. A partir do versículo 14. Isso. O texto diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Amém. Muito bom.
Que texto fantástico, irmãos. Eu estava orando, pensando no nosso encontro de hoje, pensando que conversa nós poderíamos ter hoje. Nós temos tido dias difíceis, né, irmãos? Dias de dor, de tristeza. São irmãos nossos perdendo parentes, pessoas muito próximas para essa doença, para esse vírus, né? Para o Covid-19. E isso tem trazido cada vez mais próximo de nós o impacto mortal dessa doença. Claro que a mortalidade tem muito a ver também com a situação do nosso país, a politização da doença, a incapacidade dos nossos líderes, a irresponsabilidade de muitos gestores. Mas sobre isso, nós conversaremos um outro dia e nós, como cidadãos, precisamos estar atentos a isso para fazermos o nosso papel de despedir, de mandar embora esses gestores que falham em suas gestões através do nosso voto, naqueles que é possível, e fazer o que está ao nosso alcance como cidadãos, como responsáveis, acompanhar o que eles fazem. Mas, infelizmente, muitos têm perdido seus parentes, há muita incerteza, muita insegurança, muito medo, natural que seja assim, por conta de tudo que está acontecendo, o impacto econômico, nos relacionamentos dentro de lar, a exposição, a convivência por maior tempo com os filhos, com os familiares, também tem trazido uma série de problemas. Nós vemos isso no Brasil todo. A igreja, irmãos, ela não é blindada às aflições da vida. Nós aprendemos com o nosso Senhor que nós iríamos passar as aflições que o mundo passa. Por quê? Porque nós somos um extrato do mundo, nós somos uma parcela do mundo, e então sofremos com o mundo. O sol e a chuva vêm para todos e nós experimentamos os dos dois. Todos nós, a igreja e os que não são igreja. Mas o povo de Deus pode desfrutar de uma segurança, de uma alegria, de uma paz diferente. E isso não vem de nós, claro que não. Não somos especiais nesse sentido. Isso vem do Senhor. É como estarmos num deserto e com uma fonte de água próxima de nós e nós termos acesso a essa fonte. E não desprezarmos isso, nos refrescarmos nela. E é o que o Senhor Jesus é para nós, é o que a graça do Evangelho é para nós, é o que o Espírito Santo é para nós. Então, nesses dias, nós temos anunciado aqui a palavra do Senhor, meditado nas Escrituras, alternado entre um dia e outro, transmitindo através dos nossos presbíteros e presbíteras da igreja, mensagens de esperança, com o objetivo de cumprirmos o que a palavra do Senhor nos instrui, encher a nossa mente com a palavra de Deus. Habite abundantemente em vós a palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo, irmãos, é a manifestação de Cristo em nós, é a encarnação de Cristo em nós, é ela que nos modela a mente e a imagem de Cristo Jesus, e isso nos traz paz nesses dias de adversidade. E pensando nisso, eu coloquei os olhos nesse texto tão extraordinário do Evangelho que Lucas registrou, o Evangelho de Jesus que Lucas registrou, e uma série de coisas aqui me chamou muito a atenção, e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu vou ser breve por causa do nosso horário. Eu adoraria que nós tivéssemos aqui um tempo longo para cantar, aproveitando o nosso irmão Tom Fel que está conosco, mas eu quero pensar brevemente com você então, não vamos meditar como seria o ideal, mas vamos pensar aqui nesse momento. Jesus, ele se reúne com seus amigos. E essa fala de Jesus me chamou muita atenção, irmãos. Ele diz assim no versículo 15: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Que ser humano é esse, irmãos? Que ser humano é esse? Que ser humano é esse, irmãos? É claro que ele é Deus, mas ele é homem. E aqui ele fala
não como Deus, ele é Deus, mas a fala dele é como homem. E que homem é esse? É o homem que deu certo, é o homem que sujeitou-se à voz do Pai, diferente do primeiro homem, Adão, que não sujeitou-se à voz do Criador, mas caiu na tentação. Como eu e você também caímos, ele caiu na tentação. Ele deliberadamente escolheu, junto com a sua esposa, desobedecer a Deus. Diferente de mim e de você, que hoje nós também escolhemos, mas nós já tendemos para o mal. Ele não tinha essa tendência. Adão e Eva no jardim não tinham essa tendência. Eles eram realmente livres, eles tinham livre-arbítrio. Hoje, o nosso arbítrio é limitado, é tendencioso, porque nós herdamos deles essa deformidade na nossa natureza. E essa deformação, ela nos leva, tende para o que não é bom, tende para longe de Deus, tende a separar-se de Deus, tende a focar-se em nós e não em Deus, portanto, também não no próximo. Então, esse homem que nós estamos ouvindo aqui, Jesus, ele é o homem que deu certo. Ele é o plano de Deus para a humanidade. Ele é a expressão da vontade de Deus sobre como é ser gente, como é ser humano. E claro que nós estamos longe disso, mas é por isso que ele veio, para nos levar de novo a essa possibilidade, a esse caminho. E esse caminho, ele não é nem pleno, portanto não completo agora, mas ele é um caminho que começa aqui e se completa ali. Ele é um caminho que começa imediatamente agora, quando eu reconheço quem eu sou, a minha condição, e esse caminho, e ele é um caminho, e nesse caminho eu vou sendo transformado, deixando a minha própria imagem e tornando-me a imagem de Cristo Jesus. Isso não quer dizer me descaracterizar como personalidade, como indivíduo, absolutamente. Eu mantenho a minha identidade, mas o meu caráter vai se tornando semelhante ao caráter de Cristo, para que finalmente eu encontre a plenitude da humanidade, que é amar a Deus e o próximo. Fundir-se finalmente a Deus, fundir-se finalmente ao próximo. É esse ser humano que nós que eu estou ouvindo aqui, que eu estou lendo, dizer assim: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Nós estamos vivendo dias de sofrimento, dias de dores, e todo mundo quer fugir da dor. Todo mundo quer escapar da dor. Mas o Senhor não queria escapar da dor. Ele diz: olha, eu vou ser traído, e porque deve ser assim, está escrito para que seja assim, e esse está escrito, o Senhor preparou todas as coisas para que fossem assim, senão esse filho do homem, esse Jesus, não seria sacrificado. Então ele morre, mas ele diz assim: ninguém tira a minha vida, eu é que a dou. Então nós trabalhamos aqui com o conceito de soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus é o Deus que conhece todas as coisas, mas o homem é sim responsável por suas decisões, mesmo que sejam tendenciosas, pois esse homem tem consciência, tem autoconsciência, tem vontade. Ele sabe discernir entre o que é certo e o que é errado, mesmo que tenda ao errado, ele conscientemente sabe que está escolhendo o que é errado. Então, esse homem deformado, né, esse homem que se distanciou de Deus, ele necessita de redenção, ele necessita de resgate, de transformação. E esse homem que sou eu e você, em tempos de aflição, em tempos que a aflição se apresenta diante de nós, nós queremos evitar esse sofrimento.
O Senhor Jesus, ele se entrega a esse sofrimento porque esse é o propósito dele, morrer na cruz. O apóstolo Pedro, pregando no livro, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, ele diz aos judeus: olha, o Senhor lhes entregou a Cristo e vocês o assassinaram. Mas isso foi um propósito de Deus. Então ele fala que Deus planejou, Deus organizou as coisas para que o filho dele morresse. Mas a morte do filho dele tornou-se responsabilidade dos homens. E esse Deus, que é soberano, se faz homem e vem viver entre nós. Esse Deus que sabe das nossas responsabilidades, nos ama e amou os seus apóstolos. E ele diz assim: eu desejei muito, desejei ansiosamente. Numa outra versão, diz que ele desejou com sofrimento, ele teve desejo intenso de estar com os amigos dele antes de sofrer por causa dos amigos dele. Ele ia morrer, irmãos, ele ia ser traído aquela noite. Um dos que estavam sentados à mesa com ele iria traí-lo e ele iria ser entregue. O corpo dele ia sofrer uma pena, a pena de morte pela acusação que ele recebeu. Claro que isso era injusto e ele sabia que era injusto, mas o propósito estava sendo cumprido. E ainda assim ele vai para esse sofrimento e antes ele quer se reunir com seus amigos. Isso é extraordinário. Que amor é esse? Que ao invés de, na hora do sofrimento, olhar para si mesmo e achar culpados, ele procura reunir-se com aqueles a quem ele amou e por quem ele vai morrer. Jesus, irmãos, mais do que morrer por mim, ele morreu no meu lugar. Mais do que morrer a meu favor, ele morreu no meu lugar. Ele vai usar o termo aqui, nós vamos ler sobre essa questão do favor, no sentido de graça, para que eu alcançasse essa salvação. Mas enfim, deixa eu continuar aqui. Ele é esse Deus encarnado, é esse homem perfeito. Quando você vê uma obra perfeita, um vaso perfeito, uma obra de arte perfeita, bem feita, você não tem coragem de quebrar aquilo, de destruir aquilo, né? E eu lendo esse texto aqui, eu fiquei pensando no homem perfeito. Que dó ter que quebrar esse homem. Que dó ter que desfazer desse ser humano. E por que isso? Qual a necessidade disso? Por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que ser sacrificado? Por que sangue teve que ser derramado? Por que um sacrifício tão violento teve que ser feito? E aí eu me lembrei dos textos de Gênesis, quando o homem e a mulher, eles rompem o relacionamento com Deus deliberadamente, eles perdem a conexão com Deus. A atitude deles foi de rebelião contra Deus, pois eles já tinham sido feitos à imagem e semelhança do Senhor, já desfrutavam de toda a terra, tudo já estava debaixo do controle, do domínio deles. O Senhor falou: olha, domine sobre tudo, explore tudo no sentido de manutenção e subsistência da vida, controle tudo isso aqui é de vocês, estou dando para vocês. E a orientação para eles foi: olha, não coma daquele fruto que personifica a proposta de ser como Deus. É esse argumento que Satanás usa para influenciar a eles. E eles cedem ao convencimento de Satanás e desejam ser como Deus. E o Senhor disse: olha, o dia que vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. E esse morrer era perder conexão com Deus. Era perder a vida de Deus que eles tinham. Eles continuaram no jardim, continuaram vivendo, continuaram comendo, podiam ter filhos, podiam correr, trabalhar, prosperar, ganhar o mundo. Mas eles já não tinham agora vida de Deus. Só há vida
em Deus, o que nós temos na terra, é desfrutar das delícias que a terra nos dá. Mas vida, como alegria, que vai além do que nós podemos desfrutar na terra, só pode vir de fora. E vem do Senhor, e vem do Deus que nos criou. E o homem, quando rompeu esse relacionamento com Deus, ele ofendeu, houve uma ofensa a Deus. Esse homem, um ser limitado, não eterno, imortal, portanto, mas limitado, ofendeu ao Deus eterno. E essa ofensa ao Deus eterno se tornou para ele impagável. O relacionamento rompido tornou-se sem possibilidade de restauração. Por quê? Foi feita uma ofensa, foi criada uma dívida com o Deus eterno. Esse homem limitado, mortal, adquiriu uma dívida eterna, portanto, impagável. O homem não poderia pagar essa dívida. Por isso disse Deus: não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. O homem comeu e morreu. Morreu porque perdeu o relacionamento com Deus e sem possibilidade de retorno a relacionamento. E quando o texto diz morreu, irmãos, está falando de fato desse desligamento total. É como se fosse esse sinal que nós temos de internet, que perdeu, você desconectou, você não conecta mais, você não comunica mais. Ele pode comunicar conosco, mas nós não temos mais o sinal para se comunicar com ele. Perdeu-se esse relacionamento. No Antigo Testamento, o conceito de sacrifício, ele já era comum dentro das culturas do Antigo Testamento. Por isso que nós lemos desde Gênesis a necessidade de sacrifício. Mas ainda no texto que nós estamos falando aqui, do capítulo 4 de Gênesis, 3, 4 de Gênesis, o texto diz assim, que quando o casal desobedeceu a Deus, rompeu o relacionamento com eles viram que estavam nus. E aí diz o texto que eles se cobriram com folhas de figueira. Ou seja, eles tiveram um comportamento para cobrir aquilo que lhes trazia vergonha. Já trazendo um simbolismo para nós do comportamento que a partir daí seria comum aos seres humanos, que é tentar cobrir a sua vergonha diante de si mesmo e de Deus com elementos que eles mesmos providenciam. O nome que nós damos a isso é religião. A religião tornou-se os instrumentos que os homens buscam para cobrir a sua vergonha de si mesmo e ficar um melhor diante do outro e cobrir-se também diante de Deus. Mas lá no versículo 21, o texto diz que após o Senhor conversar com eles, versículo Gênesis 3, 21, diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e vestiu Eva. Eles haviam feito roupas para si, esse simbolismo da religião, que deteriora, que não é possível, que não é suficiente. Aí o Senhor, após ter uma conversa com eles, ouvi-los e trazer a eles palavras de orientação e a promessa de redenção, o Senhor trouxe a promessa de redenção. Uma reunião que era para ser tensa, onde o Deus poderia soltar raios e maldições sobre aquele casal, ele trouxe palavra de restauração, palavra de redenção. E as maldições que vieram sobre o casal e a humanidade não veio porque Deus estava nervoso, veio porque um contrato foi quebrado, foi as consequências, as responsabilidades das escolhas do homem. Por isso que nós somos responsáveis e devemos abandonar esse hábito de sair caçando responsáveis para as coisas erradas que nós fazemos. O Senhor então tira as folhas daquele casal, dando-nos esse conceito de abandone essa religião de vocês e traz para eles roupas feitas com pele de animal, para que eles tivessem a pele de um animal cobrindo a sua nudez, a sua vergonha, roupas feitas por Deus. Um animal teve que ser sacrificado, um sangue teve que ser derramado. E aí estabelece-se o conceito de uma vida foi tirada,
uma vida, vamos dizer, menor, foi tirada, para que uma outra vida fosse mantida, para que alguém recebesse de Deus uma provisão, um reparo, não definitivo, não perfeito, mas um reparo para essa situação que o homem se colocou. Um sangue de um animal foi derramado. Uma vida foi tomada para que, através dessa vida, outra fosse mantida, houvesse subsistência, tanto através da carne do animal, quanto através da pele do animal, para cobrir aquele casal. E aí, nós começamos a ver o conceito de pagamento de dívida. E aí, no Antigo Testamento, toda essa linguagem é usada na Antiga Aliança, e na Antiga Aliança, o Senhor, quando entrega a lei a Moisés, fala dos ritos da lei, e dentre elas o sacrifício dos animais, 2 animais. Um é aquele que o sacerdote punha a mão sobre a cabeça desse animal e mandava ele para o deserto. Era um animal chamado emissário. Ele recebia sobre ele o pecado de todo o povo. E esse animal era enviado ao deserto. E um outro animal, o segundo animal, era imolado, sacrificado, de novo, como foi feito lá no Éden. Agora, o derramamento do sangue desse animal já era proclamado, já era uma orientação clara dada a todo o povo de Israel, que o derramamento do sangue daquele animal era para cobrir, não arrancar, não tirar, mas cobrir os pecados do povo. E essa aliança foi mantida como uma espécie de contrato de manutenção para o relacionamento. Um relacionamento não completo, não perfeito, precário, mas que Deus estabeleceu com o homem para que o homem pudesse continuar falando com Deus, tendo acesso a Deus. Porque esse homem que se rompeu com Deus agora está morto. Para Deus não destruir esse homem, ele desenvolveu um mecanismo de aproximação a esse homem. Estabeleceu-se então esse conceito de sacrifício. E aí eu me lembrei, irmãos, de Abrão. O Senhor, quando chama Abrão, faz uma promessa para ele, diz que vai fazer dele uma grande nação. Os irmãos conhecem a história, mas em um determinado momento o Senhor pede que Abrão sacrifique seu filho, Isaque. Abrão vai a Moriá e anda 3 dias. Eu fico imaginando ele andando 3 dias com aquele menino do lado dele, conversando. Que é isso? Que terror foi esse? Que terror deve ter sido para Abraão andar 3 dias com seu filho, indo para Moriá para sacrificá-lo. E ele vai crendo que mesmo que ele tivesse que matar Isaque, Deus ressuscitaria Isaque, porque Deus havia prometido que era da descendência dele, e através de Isaque, que viria, que ele seria uma grande família, um grande clã, uma grande nação e depois um grande povo, o povo de Deus. E quando ele está subindo o monte lá, o Moriá, o Isaque fala para ele: pai, aqui está o cutelo, a faca, aqui está o fogo, está a lenha, mas aonde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá cordeiro para si. Deus proverá. E aquele lugar passou a ser chamado de o lugar, a montanha de Deus proverá, ou o lugar do Deus proverá. Deus é aquele que proveu um sacrifício para si mesmo e que substituísse a Isaque. Quando Abraão colocou o menino sobre a lenha e foi sacrificar aquele menino, simbolizando a sua obediência a Deus ao extremo inimaginável para nós, para mim pelo menos. Ele, quando foi sacrificar, um anjo grita e fala: Abraão, não faça mal para esse menino, porque agora sei que você teme ao Senhor, disse a voz. E logo ele deu um sinal para Abraão. Abraão viu um animal preso pelos chifres um arbusto, e ele falou assim: agora eu sei que você teme ao Senhor. Abraão não precisou sacrificar o seu primogênito, Isaque, pois Deus havia preparado o sacrifício no lugar de Isaque. Mas Abraão foi provado. Adão e Eva
não precisou preparar um sacrifício, pois Deus havia preparado um sacrifício para o lugar dele. E agora, lendo esse texto de Lucas, nós vemos esse Deus que preparou o sacrifício no Éden, que preparou um sacrifício no lugar do Isaac para que Abraão não sacrificasse o seu filho. Esse Deus agora não abre mão e não tem a quem recorrer. Ele mesmo tem que sacrificar o seu filho. E ele se faz homem, vem habitar entre nós, e esse filho é Jesus de Nazaré. E esse filho, quando vai ser sacrificado, o prazer dele é se reunir com os amigos. E ele se reúne com os amigos e estabelece um momento sagrado, um momento especial para nós, que nós chamamos de ceia do Senhor. Naquele momento, ele faz a última Páscoa. O texto diz assim, versículo 16, Lucas 22:16, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Ele disse, eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês, mas eu não vou mais participar dela até que ela se cumpra no reino de Deus. E ela só se cumpriria no reino de Deus a partir da sua morte. Ele está sinalizando para o que ele vai fazer. A Páscoa foi aquele ato estabelecido por Deus, que ficou como memória cultural e religiosa, e emocional e espiritual no povo de Israel, pois quando Deus livrou o povo de Israel do Egito, e trouxe a palavra de que todos os primogênitos deveriam morrer por conta da desobediência de Faraó, a sujeição de Faraó à sua religião e a desobediência à voz de Deus na boca de Moisés, o Senhor disse que o anjo da morte iria passar e iria haver morte, todos os primogênitos iriam morrer. Mas aqueles que fizessem a Páscoa, que era colocar o sangue nos umbrais da porta e comer aquele animal que foi sacrificado, junto com a família, junto com os amigos, junto com aqueles que creram na palavra do Senhor, eles iriam comer juntos. Aquilo se estabeleceu a Páscoa, que foi o sinal da libertação do povo de Israel do Egito, e a não morte, a misericórdia de Deus sobre os primogênitos do povo de Deus. Estabeleceu-se esse rito, e foi observado até os dias de Jesus. Jesus agora vai fazer a última Páscoa com seus amigos. Ele diz, essa é a última Páscoa que eu faço com vocês, e isso não será feito, eu não vou participar de novo, até que o reino de Deus se cumpra. Até que o plano de Deus seja completo. Quando ele diz, Deus meu, quando ele diz, está consumado, quando ele dá o último suspiro na cruz e diz, está consumado, o reino de Deus se estabelece entre nós, entre os homens. E ele disse que essa Páscoa não seria feita de novo. Versículo 17, ele diz, recebendo um cálice, deu graça e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O reino de Deus chegou através dele, se estabeleceu mesmo que não plenamente entre nós, só a partir da sua morte, plenamente a partir da sua morte. Quando ele começa a anunciar o evangelho, o reino de Deus está chegando. Quando ele morre na cruz, o propósito de Deus é cumprido, mas na sua volta, no seu retorno, é que esse reino será pleno. E então, após participar da Páscoa, ele estabelece agora um novo rito, uma nova celebração. Se a Páscoa era feita apenas entre judeus, o povo escolhido, agora a ceia do Senhor, que substitui a Páscoa, que é o que ele vai fazer em seguida, ela tem o pão e o vinho que simboliza o corpo dele e o sangue dele. E ela agora não será mais só para judeus, ela será para os amigos de Deus, para a família de Deus, gentios e judeus, homens e mulheres, ricos e pobres, grandes e pequenos, brancos e negros e amarelos, pessoas de todos os povos, nações, línguas, gente de todo mundo,
poderia agora sentar-se à mesa, porque Jesus iria cumprir a Páscoa. Ele agora iria substituir aquele animal que foi morto no Éden. Ele agora seria o animal, seria morto como que o morto no lugar do Isaac. Ele agora seria o cordeiro que seria entregue, o primogênito de Deus, o primogênito de Abraão, que pôde ser poupado. O primogênito de Deus não seria poupado. O único filho de Deus, o primeiro e único filho de Deus, seria entregue para que agora aquela ceia, aquilo que era Páscoa, se tornasse ceia do Senhor. E na ceia do Senhor caberia a todos os amigos, inclusive o traidor, Judas, porque ele foi responsável pela escolha dele. Ele escolheu entregar o Salvador. O Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz assim que na igreja de Corinto, lá no capítulo 13, ele diz, conversando com a igreja de Corinto, instruindo sobre a ceia, ele fala assim: olha, quando vocês participarem da ceia, do corpo e do sangue de Jesus, façam isso com entendimento, porque se vocês não fizerem isso com entendimento, vocês vão ser culpados do corpo e do sangue de Jesus. Façam isso dignamente. E ele diz assim: há muitos de vocês que estão fazendo isso sem entender, sem discernir, sem compreender a grandeza do que o Senhor fez. Não é mérito, não é estar bom, não é se sentir bom, puro, santo para participar da ceia. É a compreensão do que o Senhor fez. É não fazer de maneira banalizada. É não fazer sem entender o sacrifício de Cristo, sem receber, sem compreender a grandeza da obra que o Senhor fez, não por amor a Ele, mas por amor a nós. Ele entregou-se para morrer no nosso lugar. Paulo fala assim: olha, por conta dessa falta de compreensão, há entre vós muitos fracos. Depois ele fala de doentes e muitos que dormem, ou muitos que morrem, dependendo da tradução. Ele está falando de gente que, na comunidade da fé, vai celebrando a ceia como que num rito tão costumeiro, que vai perdendo a esperança, vai perdendo a alegria, vai perdendo o prazer, vai ficando apático no amor com Deus e necessariamente com o próximo, vai se distanciando da comunhão, come pão, bebe vinho, mas não sente comunhão com os irmãos. Ele diz, num processo progressivo, ele fala muitos fracos, depois ele fala muitos doentes, depois ele fala muitos que morrem, como que um processo progressivo de alguém que vai deteriorando no relacionamento com Deus e com a comunidade. Ele diz: não façam isso. Cada um examine-se a si mesmo. E aí ele traz o conceito do olhar para si mesmo, não olhar para o outro. Não ter uma régua para medir quem é que pode e quem é que deve. Mas ele fala, cada um olhe para si mesmo. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus é individual, é o meu relacionamento com Ele. Eu fui chamado para a vida comunitária, mas no relacionamento com Deus estou eu e Ele. E quando eu estou eu e Ele, e eu participo da ceia, eu lembro do sacrifício de Cristo por mim. E por que Ele fez esse sacrifício? Porque eu estava morto. E como um ser mortal, adquiri, através de Adão, uma dívida eterna. E eu não poderia pagar essa dívida eterna. Então eu estava eternamente condenado. Para pagar uma dívida eterna, o Deus eterno assumiu a minha dívida de homem limitado. Se fez homem como eu, assumiu a minha dívida, para que Ele, o Deus eterno que se fez homem, pudesse assumir a dívida do ser humano limitado e morrer na cruz, no lugar daquele animal que era simbolizado no Antigo Testamento, para que a minha dívida eterna fosse paga e de uma vez para sempre eu fosse absolvido da minha dívida. Ele quitou a minha dívida. Paulo fala que a cédula que eu tinha de dívida foi rasgada e foi cravada na cruz, porque na cruz o Cordeiro de Deus entregou-se por mim. Na cruz Ele tirou de sobre mim os meus pecados. Versículo 18 ele diz: pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu
e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor, por misericórdia, dado a vocês. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. O Senhor entregou corpo e sangue, e fez isso com alegria, não sem dor, não sem sofrimento, mas com alegria, para pagar a minha dívida eterna. Eu e você vivemos a vida hoje, desfrutamos dela, e a vida é bela, e a vida é maravilhosa. A vida também tem dores e tristezas e angústias, mas a vida é maravilhosa. Mas ela passa, mas ela para. Esse corpo se desfaz, e a nossa alma, que é imortal, se encontrará com Deus. E a garantia que eu tenho de que meu encontro será de paz é porque Ele pagou a dívida que eu herdei do meu pai Adão. Ele pagou a minha dívida através da morte do seu filho Jesus. Hoje eu tenho vida eterna com Cristo Jesus. A vida que eu terei eternamente com Ele começa a se manifestar aqui e agora. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado, está pago, a dívida foi paga. Agora o homem e Deus, o homem pode voltar a falar com Deus, pode voltar a se relacionar com Deus, porque a dívida eterna foi paga. Eu não tenho mais dívida. Agora eu posso falar com Deus, posso chamá-lo de Pai, posso olhar para mim mesmo e examinar a mim mesmo. Ele diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo fala também em Coríntios, irmãos, que aqueles que estão sentados à mesa, portanto a comunidade da fé, é pão de Deus. Ele diz assim: somos um pão, cada um participa de um pedaço do pão, diz Paulo, mas todos somos um pão. Ao participarmos do corpo de Cristo, nós nos tornamos um corpo de Deus, corpo de Cristo entre os homens. Somos um pão. Por isso que esse pão que somos nós, essa vida de Deus em nós, deve ser vivida de maneira que glorifique ao Deus que nos salvou, ao Deus que nos resgatou. E essa alegria, e essa gratidão, e essa compreensão deve encher nossa mente e coração de tal maneira que ao passarmos as aflições da vida, como as que nós estamos passando hoje, ela nos traga a segurança e a compreensão de que desfrutamos da vida com toda a intensidade e alegria e os prazeres que o Senhor nos deu, mas ela não acaba aqui. Paulo fala assim que nós seríamos os mais miseráveis dos homens se esperássemos ao Senhor somente nessa vida. Essa vida é boa, mas ela vai passar. Ela passa. E com ela vem as dores e os sofrimentos. Vem o tempo que pesa sobre nós, vem a velhice, vem a gravidade, vem as aflições, e nós nos curvamos, porque a vida é essa. O Senhor disse: você veio do pó, para o pó você vai voltar. Nós do Ocidente não gostamos de falar desse tema de morte, o que é uma pena. Mas nós, os cristãos, não devemos ser nem ocidental nem oriental. Nós devemos ser discípulos de Jesus que abrem as Escrituras, nos alimentamos da palavra dele e nos enchemos dessa verdade. Viemos do pó, voltamos para o pó, mas isso não nos abala, pois temos uma esperança viva. Um sacrifício vivo foi feito por nós. O nosso amigo sentou-se à mesa conosco, desejou estar com os discípulos para dizer para eles: eu estou fazendo isso por causa de vocês, para que vocês tenham vida. A minha e a sua esperança, o meu pão e o teu pão, o meu vestir e o teu vestir, o meu calçado e o teu, vai até a hora da morte. Depois disso, nós mantemos-nos seguros, porque Ele entregou-se por nós para nos dar vida eterna. E é mais do que pensamento positivo, é mais do que autossugestão, absolutamente. Essas coisas são pequenas, o que nós estamos falando é do Espírito de Deus que veio morar em nós. E dentro de nós, Ele testifica dentro de nós que nós agora somos filhos de Deus. E como a Giga estava falando, nós oramos ao Senhor e sentimos a presença dEle. Nós louvamos ao Senhor e sentimos Ele nos visitando.
Nós sentimos que a vida eterna, que será plena amanhã, já se manifesta em nós hoje, aqui e agora. Isso nos traz segurança. Isso nos faz olhar para a morte, para as enfermidades, para a pandemia de hoje, as outras que virão no futuro, sem medo. E nos traz a segurança de falarmos como Jesus. Nós queremos celebrar a vida com os nossos amigos. Pois quando tivermos que ir para a cruz, nós iremos seguro, porque o Senhor nos trouxe vida, e vida com abundância. Nós louvamos a Deus por esse privilégio, amados, de lidarmos com as aflições do tempo presente, recebendo o consolo dele aqui e agora, e com nosso coração cheio de esperança para o porvir, para o amanhã. Glória a Deus por isso. Nós exaltamos o nosso Deus por isso. Nós iremos celebrar agora a ceia do Senhor. Que bom! Estamos aqui com os nossos amigos e você aí na sua casa com a sua família. Alguns estão sozinhos, mas nós estamos juntos, examinando a nós mesmos. Examine-se cada um a si mesmo. Examinar-se é olhar para si e reconhecer quem sou eu para participar do pão. Quem sou eu para participar do vinho? Quem sou eu para ser chamado filho de Deus? Quem sou eu? Não sou melhor que nenhum dos homens. Não sou melhor do que o pior dos homens que está sobre a terra. Não sou melhor do que ninguém. Antes, olhando para nós mesmos, para mim mesmo, cada um examinando a si mesmo, eu me vejo justificado em Cristo Jesus. Eu sou o Isaac, que não precisou ser sacrificado. Eu sou aquele judeu que saiu das garras de Faraó e pôde ir adorar a Deus no deserto. Eu sou um daqueles apóstolos reunidos com Jesus à mesa, agora celebrando a ceia do Senhor, recebendo da mão dele o vinho e o pão e ouvindo ele dizer: isso é o meu corpo que eu entrego por você, Moisés. Isso é o meu sangue que eu entrego por você. Faça isso sempre, celebre isso sempre, para não se esquecer do que eu fiz por você, até o dia que eu venho te buscar. A nossa esperança é essa. A nossa passagem pela vida é um sopro, um vento. O salmista já falava sobre isso. É uma relva que nasce de manhã, murcha à tarde, morre à noite. Mas a nossa esperança é essa vida eterna que pulsa em nós aqui e agora, enquanto envelhecemos, enquanto ficamos doentes, enquanto temos Covid, enquanto tratamos as nossas aflições. É a vida eterna que pulsa em nós aqui e agora. E nós examinamos a nós mesmos, sentimos essa vida em nós e participamos disso com alegria. Comer pão e beber o sangue de Cristo, entregue por nós na cruz. Pão e vinho são signos, significa, simboliza o corpo e sangue de Deus entregue por nós. E nos faz lembrar quem nós éramos, de onde nós viemos e que obra Ele fez por nós.